Bom dia, Nair. Bom dia, professora. Tá me ouvindo? Sim, Ótimo. Vou aguardar mais um pouquinho, quem sabe chega mais alguém por lá. tá, ok. Geralmente vem todo mundo, como que é a turma de vocês, primeira vez? Oi, prof, não entendi direito. Geralmente vem bastante aluno na aula, como é que é? Geralmente participam, sim. Eu só não vou abrir minha câmera porque eu tô no serviço, tá? Tudo Mas eu bem, vou assistir a aula. tudo bem. Alexandre, Aline, Cláudia, Nair. Bom dia para quem não veio. Vou aguardar mais um pouquinho, tem bastante gente entrando. Bom dia, Alexandre. A gente vai esperar até 10h05, que daí quem tiver de entrar, tá aí junto, tá?
Um minutinho eu começo. Consegue copiar o link para poder ela entrar? Eu vou copiar aqui. E aí, quem tiver o WhatsApp dela, é só mandar que ela consegue entrar, tá? Bem, gente, vou começar, tá? Para quem não me conhece, eu sou a professora Lohane. Vou fazer uma apresentaçãozinha aqui que eu acho que vocês me conhecem. Sou a professora Lohane, eu faço parte do campus aqui de Tangará da Serra, né? Sou professora da Unemate desde 2016, faço parte do quadro deles como seletista. Formei pela Unemate de Tangará da Serra no final de 2014. Já comecei a trabalhar na época no centro cirúrgico de um hospital aqui da cidade. Depois comecei a trabalhar no centro cirúrgico, também iniciei a parte de ser instrutora pelo Senac também. E depois, em 2016, como docente do campus de Unemate. Depois que eu saí do centro cirúrgico, eu fiz pós em urgência e emergência também. Fui trabalhar como coordenadora na central de esterilização, que presta serviço para uma universidade aqui também. Depois disso, eu fiquei só como docente e agora, atualmente, eu trabalho no Senac como instrutora, na Unemate como docente e numa hemodinâmica também, como enfermeira coordenadora. Atualmente tenho pós em urgência e emergência, pós em UTI e estou terminando uma pós em hemodinâmica também, em cardiologia. E essa sou eu profissionalmente falando, né? Amo o que faço. Eu sou meio dividida, na verdade. Eu amo assistência, mas também amo a docência. Eu tenho uma influência muito grande da minha mãe, ela foi professora durante 29 anos, então, assim, eu convivi com isso dentro de casa. Então, eu tenho essa influência, né? A gente fala assim, não gosto para assim, cair meio da testa, né? Você fala assim, mãe, eu nunca vou ser professora igual você. E eu tive a oportunidade e eu gosto muito mesmo, assim, de dar aula, de lecionar, de ir para a prática também, conseguir conciliar essas duas coisas, tá? É, a, o campus de Tangará me cedeu para estar auxiliando o professor Hilton nessa disciplina de paciente crítico, né? E hoje nós teremos aula de trauma raquimedular e trauma torácico no período da tarde, tá bom? Eu vou seguir mais ou menos o padrão que o professor Hilton me orientou, que é estar realizando a aula junto com o slide, mas em qualquer momento que vocês tiverem alguma dúvida, que vocês gostarem de perguntar alguma coisa, pode chamar no chat ou também aqui via áudio, tá? Eu não sei se todos vocês viram, mas eu coloquei para vocês lá no Siga, para trauma torácico e trauma de raquimedular. Eu coloquei 3 artigos para trauma raquimedular e 2 artigos para trauma torácico e coloquei vários videozinhos. Tem um vídeo que está lá, o vídeo da La Casa de Papel, que é uma exemplificação do que aconteceu numa série que acho que todo mundo aí gosta, e uma parte mais prática referente àquilo que estava acontecendo e as conduções, tá?
Não sei como ficou. Gente, estou aprendendo a mexer nesse aqui que eu fazia de outro jeito. Vocês não conversam? Bem, vocês estão enxergando? Por favor, me respondam. Sim. Estão me vendo e estão vendo o slide? Ou só... Como é que tá? Sim, professora. Tá bem, Tá bem nítido. vendo o slide e vendo eu? Sim, Ou só eu? eu tô Ótimo. vendo a senhora e o slide. Beleza, então, gente. Antes da gente falar algo sobre algum tipo de trauma, a gente vai fazer alguma revisãozinha, né? O trauma raquimedular fala principalmente dos traumas que vão estar relacionados à coluna cervical. Vocês já viram trauma de crânio com o professor Hilton, né? Então, vocês têm um pouco de noção em relação a esse tipo de trauma. Lembrando que ali, após o forame oval do crânio, já vão iniciar as vértebras, né? A C1, a C2, a C3, a C4. Então, vamos relembrar um pouco de anatomia e fisiologia. A coluna vertebral é composta por 33 ossos, que são as vértebras, que vão se estender desde a base do crânio, após o forame oval, até o cóccix, e são divididos por grupos. Oi? Tem uma aluna tentando entrar e ela não está conseguindo, que a senhora tem que aceitar aí para ela conseguir entrar. Peraí, deixa eu sair daqui agora. Não apareceu nenhum convite aqui para aceitar. Ah, eu já sei por quê. Peraí, vou tentar resolver aqui. Pronto, já vai resolver, tá? Estão me ouvindo, né? Sim, prof. Ótimo. Vamos lá. Ela já vai entrar, tá? O professor já vai aceitar. Então, a gente tem a parte do cervical, né? Acredito que todos vocês sabem, em gravidade de lesão é onde pode causar mais consequências e trazer mais comorbidades quando ocorre uma lesão, tá? As torácicas, que são 12, as lombares, que são 5, as sacrais e as sacrococcígeas, tá? Aqui eu trouxe duas fotinhas, né, da parte das vértebras, para vocês entenderem, né? O que são essas vértebras? São classificados como os ossos irregulares, porém ter uma morfologia complexa, e que tem várias medidas diferentes, vamos dizer assim. Ali no anel fibroso e no pulposo são os discos intervertebrais que vão fazer o processo de amortecimento de qualquer impacto, que são onde que dá hernia de disco, todas aquelas outras doenças relacionadas quando ele não está apenas nessa região, quando ele tem uma lesão e um rompimento, tá? É aí que entra aquelas coisas que a gente vê, como que eu vou fazer para não ter isso, agachar para poder pegar um balde, colocar o balde em cima da cadeira, todas aquelas orientações que às vezes a gente vai dando para pacientes que tem um pouco de dor, que tem um pouco de complicações em relação a isso, tá?
Esses discos são fibrocartilógenos, né, que são discos intervertebrais, que têm funções de absorver o aumento de pressão, uma sobrecarga no peso da coluna e conferir mobilidade entre as vértebras adjacentes. O que acontece? Quando a gente não tem essa fibra, esse disco, fica um osso em contato com outro osso. E osso com osso, ele não tem mobilidade, ele faz atrito, faz desgastes, faz todas as outras coisas que podem alterar e interromper esse processo de amortecimento e ocasionar outros tipos de lesões. Está enxergando bem as figurinhas? Então? Eu tô, professora. Ótimo. Na figurinha de baixo, a gente tem não só o espaço intervertebral, o disco, né? Mas também aquele espaçozinho que está lá em branco na de cima, é aonde que passa a medula espinhal, que é esse que está cheio de bolinhas ali. E da medula espinhal vão sair as raízes nervosas, as terminações nervosas, que vão ser responsáveis pelo sistema simpático, parasimpático, tudo aquilo que vocês já viram em anatomia e fisiologia, tá? É apenas para vocês relembrarem. Lembrando também que a gente tem as meninges, né? Que são a dura mater, a aracnoide e a pia mater, né? Alguém sabe por que a gente chama de aracnoide? Conversem comigo. Mas alguém sabe por que a gente chama de aracnoide a meninge que está no meio da dura e da pia? Eu vou fazer a técnica do dedômetro, então. Aline, por que chama de aracnoide? Eu não sei não, prof. Gabriel. Professor, é por causa que eles falam que está relacionado, não que eu falo, por causa da teia de aranha, que fala que é um revestimento? Isso, exatamente, por causa disso mesmo. Aranha, né? Aracnoides é aranha. Isso, é essa analogia mesmo. Ela parece uma teia de aranha na sua estrutura, tá? Continuando aqui. Então, entre a aracnoide e a dura mater, existe um espaço subdural. E entre a aracnoide e a pia mater, existe o espaço subaracnoide, onde circula o líquido céfalo-raquidiano, tá? Ah, professora, o que quer dizer isso? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Vocês já fizeram um centro cirúrgico? Tiveram algum conteúdo do centro cirúrgico? Sim, não, talvez. A professora está falhando a voz da senhora. Vocês já fizeram algum conteúdo de centro cirúrgico? Não, esse é o primeiro. Primeiro, tá. Mas vocês já devem ter ouvido falar de hack, anestesia e peridural, né? Sim. Que quem Sim. já teve filho ou fez algum tipo de cirurgia, né? Então, o espaço entre a dura mater e a aracnoide é onde a gente faz a peridural. O espaço entre a aracnoide e a pia mater, que é onde circula o líquido céfalo-raquidiano, tem o líquor, que é protegido por essas membranas, que é protegido também pelas vértebras, é onde a gente faz a raquianestesia, tá? Aí vocês vão aprender quais são os tipos de hack, o que pode acontecer mais para frente. Então, para que serve a coluna vertebral? Para que serve essas vértebras? Para que serve tudo isso, né? Sustentar o corpo, proteger a medula espinhal, permitir que os impulsos nervosos flutuem livremente, tanto pela parte motora ou sensitiva, para fazer o sistema simpático e parasimpático funcionar conforme os comandos do cérebro. E o que acontece? Quando ocorre uma interrupção em algum desses locais, acontece que o comando do cérebro, ele não consegue chegar às terminações nervosas. Aqui. Por exemplo,
Na segunda imagem. Eu fui lá e tive uma lesão em C5. Quer dizer que da C5 para baixo, a comunicação desse que está no meio do amarelinho, que é da medula espinhal, não vai existir com o corpo dali para baixo. Quer dizer, então, que o comando do cérebro não vai chegar, porque chega através desse líquido cefalopodiano e das terminações nervosas que estão ali, tá? Ali dentro, gente, daquele espaço, passa vários nervos, tá? E passa, consequentemente, o líquido que é para poder também ajudar nesse processo. Então, quais são os locais mais comuns de lesão medular? São a C5, C6, C7 e além das junções das vértebras torácicas e lombares T12 e L1. Só um pouquinho, gente, está acabando a bateria. E geralmente, gente, quem que faz esse tipo de lesão? São mecanismos, né? São impactos que causam esse tipo de alteração. Então, quais são esses mecanismos? Hiperflexão, hiperextensão, carga axial e carga lateral, tá? Então, são todos esses tipos de mecanismos de lesões que podem fazer isso. Professora, só o acidente, bati de carro, bati de moto, que pode fazer esses movimentos? Não, existem outros acidentes que também podem ocasionar nessa situação de mecanismo de lesão, tá? Então, a hiperflexão, né? Quando ocorre desaceleração súbita do movimento. Isso é física, né? Segundo a lei de Newton. Primeira lei de Newton, perdão. Todo corpo que está em movimento tende a continuar em movimento. Então, por exemplo, se o meu corpo está a 60 km por hora e o meu carro para por um impacto, o meu corpo vai continuar se movimentando aqueles 60 km por hora. Por isso que é importante que a gente fala tanto da cinemática do trauma. O que significa, gente, essa cinemática do trauma? Significa você entender o que aconteceu na cena. Eu desci, vamos dizer que a gente está trabalhando no SAMU, eu desci da ambulância, eu avalio a cena, confirmo se a cena é segura e eu vou avaliar, é moto, é carro, estava correndo, não estava, quanto que era a quilometragem, porque toda essa cinemática vai me dizer qual o tipo de lesão e qual o tipo de gravidade que teve essa lesão. Porque se ele está a 30 km por hora, o corpo dele tendeu a estar, a lesão e o impacto foi de 30 km por hora. Se ele estava a 120 km por hora, a lesão foi que o corpo dele continuou nesse movimento e nesse tipo de aceleração, tá? Hiperextensão, que é um movimento com a cabeça para trás e por baixo, né? Onde a medula fica esticada e torcida. O trauma raquimedular, deixa eu compartilhar uma experiência aqui. Esse trauma de hiperextensão, gente, pode acontecer não só com motorista, tá? E de torção mesmo da coluna. Pode acontecer com passageiro também. Eu peguei uma vez um caso de um paciente que ele foi vítima de acidente automobilístico, um carro. Ele estava no passageiro e aí o impacto lateral fez com que a vértebra dele desse um giro de 180 graus, ele fez um movimento em C. Na torácica, ele ficou paraplégico, né? Então, assim, às vezes a gente acha que é só o motorista ou as pessoas que estavam na frente do impacto que precisam de atenção, que precisam de cuidado em relação à imobilização adequada, mas todos os envolvidos na cena precisam de cuidado adequado, tá? Carga axial, que resulta numa carga vertical, que é aquilo que eu falei para vocês. Não necessariamente que a gente vai ter apenas em acidente automobilístico. Às vezes, não precisa ser nem nadando, às vezes tem crianças que estão brincando, que fazem esse movimento, às vezes tem alguma queda que você vai tentar limitar o impacto e acaba utilizando o pescoço, né? Esse tipo de lesão, principalmente em nadador, essas coisas, geralmente é muito grave. É muito grave e pode até causar óbito na hora, porque se fraturar C1, geralmente é óbito, tá? Oi. Tem mais colegas querendo entrar e não estão conseguindo. Tá. Só um pouco.
É que o professor Hilton que abriu a sala. Gente, só vou pausar um pouquinho aqui o meu vídeo, que eu vou tentar ligar para o professor para ele poder aceitar, tá? Senão o pessoal vai acabar perdendo. Só um pouquinho. Não sei, então. Pessoal, eu falei com ele, avisei, agora é só aguardar. De qualquer forma, a aula também vai ficar gravada. Eu já estou gravando, tá? Vamos continuar lá, então. Não, meu Deus, eu já falei muito. Vamos lá. Aqui a gente parou. Aqui, né? Então, vai ter essa carga que vai ocasionar, que eu estava falando, geralmente trauma de C1, C2, ou fica tetra, né? Ou fica, ou vai a óbito, né? A gente também vai ter a carga lateral e a força aplicada lateralmente, que geralmente ocasiona não só em fraturas da coluna, de compressão, mas também em outros tipos de fratura, né? Aí a gente também tem os ferimentos penetrantes, lesão por arma de fogo ou armas brancas, que penetram não somente a medula, mas algum outro local, tá? Eu já peguei, acho que 3 pacientes que tiveram essa situação, tá? De ter a perfuração, e dependendo do tipo de lesão e perfuração, se não tiver uma assistência adequada e rápida, também desenvolve o tetra ou paraplegismo, tá? Trouxe para vocês terem um pouco de noção em relação à lesão primária e lesão secundária, né? A lesão primária é a transferência de energia cinética para a medula espinhal, que gera o rompimento dos axônios. Os axônios, eles são prolongamentos dos neurônios, né? Que vão formar todos esses nervos e essas terminações nervosas que fazem esse comando. Lembrando que para a gente poder ter um comando cerebral, a gente precisa da sinapse, que é um comando elétrico, ou químico, né, numa fenda sináptica, e esses movimentos são controlados pelos neurônios, e o axônio faz parte do neurônio. Então, lesão das células nervosas ou ruptura dos vasos sanguíneos. Lesão secundária é quando ocorre a morte do axônio, primária, rompimento, secundária, morte. E células que não foram inicialmente lesadas pela redução do fluxo sanguíneo, normalmente causados por alteração no canal vertebral, hemorragia, edema ou redução da pressão sistêmica, né? Separação do axônio não passa imediatamente, às vezes, do trauma não penetrante, sendo resultado por um evento patológico relacionado à lesão da membrana celular. Então, é um processo que vai acontecendo para que ocorra esse trauma, né? E assim, gente, existe um termo que a gente utiliza chamado neuroplastia. O que seria uma neuroplastia? Não sei se você já ouviu falar. É a capacidade cerebral de se reprogramar. Por exemplo, um paciente que teve um trauma, ficou paraplégico, mas conseguiu desenvolver algumas outras coisas, ou teve um pequeno envolvimento. Isso é o cérebro utilizando outros caminhos, além daquele que ele utilizava quando ele tinha todas as células funcionantes. Mas a criação de outro neurônio socorre por transplante de medula ou também por utilização de coto umbilical, que não sei se vocês sabem, mas já existem empresas
aqueles das células tronco, elas fazem armazenamento. Quando a gestante nasce, o bebê, eles fazem armazenamento de um pedaço do cordão umbilical e de alguns componentes. Então, eles podem mais para frente utilizar isso para gerar novas células, né? Se não for desse jeito, não cria-se outro neurônio. Então, se o tico morreu, o teco vai ficar sozinho. Então, se o neurônio morreu na fenda pré-sináptica, o pós-sináptica, ele não vai ter a conexão e não vai ter mais por aquele caminho a sinapse de uma forma adequada, tá? Aqui alguns exemplos, né, de imobilização colar cervical. Gente, pelo amor de Deus, a partir de hoje, quando vocês forem colocar um colar cervical, vai ser da forma correta. Vocês acham que isso é brincadeira, mas às vezes a gente se depara com o colar cervical colocado de uma forma inadequada no paciente, tá? E a imobilização cervical é a alma de qualquer lesão, tá? É a alma de evitar uma comorbidade, evitar aumentar e prevenir essa situação. Então, desde que a coluna doente esteja devidamente protegida, o exame vertebral e a exclusão de traumas da coluna podem ser postergados sem riscos. Gente, desculpa, é um carro de som aqui na frente de casa. Especialmente na presença de alguma instabilidade sistêmica, né? Então, proteger a parte da coluna cervical é importante, tá? Gente, quando a gente chega numa cena, primeira coisa, apenas um do membro da equipe assume coluna cervical. A partir do momento que você assume a coluna cervical, é ali que você fica. Você só vai soltar a coluna cervical quando? Deixa eu ver aqui quem vai ser minha vítima. Tem que ser no dedômetro, né? Damares, quando que eu largo de segurar a coluna cervical? Ó, agora eu já posso largar. Professora, eu não tenho certeza dessa resposta, mas acho que é só quando adentrar na unidade, né? Porque se a gente for, eu já vi mesmo em muitos vídeos de quando tá prestando socorro, o enfermeiro, o profissional que está ali acompanhando, ele continua segurando até quando entra na unidade. Tá. A gente colocou a mão na coluna cervical para fazer mobilização, colocou o colar cervical, colocou na prancha, colocou aqueles coxins amarelos e prendeu. A partir daquele momento, teoricamente, se você fez todo o processo, a coluna está estabilizada. Então, portanto, você pode realizar outras questões, mas até esse momento é mão na cervical. Outra coisa, quem manda na cena é quem está na cervical. Vai colocar na prancha quem conta 1, 2, 3, cervical. Sempre quem está na cervical é que comanda a imobilização. Porque tem que ser cronometrado, principalmente quando vai virar em bloco, que é o corpo inteiro. Então, cervical comanda. Ó, vamos virar para o lado esquerdo. 1, 2, 3, vira. O cervical que comanda. Isso são pequenos detalhes, gente, que vocês têm que saber, que vocês têm que memorizar, porque quando vocês forem trabalhar no atendimento a um paciente crítico, vocês têm que ter essa noção de que realmente daqui é você garantir aqui para as outras coisas serem estabilizadas. Existem alguns órgãos essenciais, que são cérebro, coração, pulmão, principalmente, não que os outros não sejam, eles são importantes, mas a gente tem que se concentrar nessa vitalidade para que os outros também possam ser consertados. Sem o cérebro, né, dependendo do local do trauma encefálico, você pode continuar com os comandos? Ah, pode, não foi lesão frontal, eu ainda mantive tronco, cerebelo, pode ser que eu ainda tenha movimentos respiratórios, batimentos cardíacos, alguns movimentos reflexos, posso ser, mas a atividade cerebral já não vai mais existir. Então, assim, alguns cuidados a gente tem que ter, tá? Tá ficando claro? Eu tô sendo muito... Tá tudo bem por aí? Sim, prof, dando para entender. Ótimo. O professor Hilton disse que é para entrar normal, gente. Eu acredito que tem alguma coisa com a delas. Mas elas não conseguem autorização para entrar.
Exatamente. Tem a Quem que é? A Ana Como que Lúcia é? também está tentando e não consegue. Se não me engano, é Ana, Dulce, Doralice e Raquel. Ana Lúcia. Alguém Doralice. consegue copiar pede para elas mandarem um e-mail e copia aqui na mensagem que eu vou convidar ela. Copia aqui, ó. O e-mail institucional. Vamos lá. Continuando, então, gente. Quando elas mandarem, me avisem, tá? Que eu não estou enxergando o WhatsApp. O WhatsApp não, a mensagem. É a avaliação clínica, né? Irá determinar o nível de lesão neurológica do paciente. Vai fazer uma investigação de informações sobre o estado geral do paciente previamente ao trauma, exame físico do ABC, exame neurológico de avaliação e sensibilidade e função motora dos reflexos. E, óbvio, que escala de Glasgow, né? Que vocês já viram, provavelmente. Pacientes com fratura da coluna sem lesão medular, que não lesionou. Por exemplo, vamos dar um caso clássico para vocês, que principalmente os homens devem saber. Teve lesão de coluna, o Neymar. Teve uma lesão no processo transverso da vértebra. Foi lá na pontinha que ele teve. Então, ele vai apresentar dor, incapacidade funcional, porque isso pode piorar, espasmo e pode ter espasmo de musculatura adjacente. Então, não houve lesão na medula, que é naquele buraquinho específico da vértebra que tá? Paciente com lesão medular vai ter perca do estímulo doloroso, você vai fazer estímulo, esse paciente ele não vai sentir dor, colocar coisa quente, fria, ele não vai saber diferenciar isso, tá? Perda da resposta, incapacidade de realizar movimentos voluntários, levanta a mão, levanta a perna, não vai conseguir fazer, mexe o dedo do pé, se tiver mais trauma, né? Então, ele não vai ter isso. Queda da pressão arterial com bradicardia, porque dependendo do local da lesão, pode fazer movimento compensatório, tá? De controle de pressão arterial e também do pulso e dos batimentos cardíacos. A alteração do controle do esfíncter pode ter relaxamento de esfíncter, dependendo do local da lesão. Consequentemente, o paciente vai urinar, vai defecar, né? Ele vai fazer tudo isso naquele momento do trauma mesmo, ali na cena. Alguém sabe o que é priapismo? Aqui, tem que ser no escolhão. Vou escolher. Nair, o que é priapismo? Nair? Oi, prof. O que é priapismo? Ave Maria. Peraí. Não vai precisar no Google. Professora, eu não lembro, não. Eu sei, mas eu não lembro assim falar isso. Vamos ver, os homens têm que saber. Alexandre, o que é um priapismo? Não sei. Gente, priapismo é quando ocorre uma ereção involuntária e por um tempo prolongado. Então, o que acontece? E pode acontecer isso em mulher também, né? No caso da ereção, ela vai sentir, não vai ter ereção, mas ela vai sentir prazer de forma contínua, né? O que acontece? Alguns traumas são em locais que controlam essas sensações, tá? Então, pode ser que o paciente apresente isso.
Ah, professora, isso acontece? Isso acontece, gente. Eu já tive, não somente em lesão de trauma, mas eu já tive situações do paciente ser anestesiado, posterior à anestesia, ele fazer priapismo em cirurgia urológica, lembrando que o homem é o mesmo canal, tanto para urinar quanto para poder para ejacular, então não conseguiu fazer o procedimento, porque não conseguiu desfazer o priapismo, tá? Tem algumas formas de drenagem, existe também, mas algumas vezes não funciona. Então, tem que esperar a ereção regredir, tá? Vamos lá. Então, quando que é indicado mobilização de coluna? Sensibilidade à palpação da coluna vertebral, queixas de dor na coluna, estado mental alterado, incapacidade de comunicar efetivamente, escala de Glasgow menor que 15, lesão evidente, paralisia ou outro déficit de queixa neurológico, tá? Aqui, depois tem uma tabelinha para vocês verem o que ocasiona em cada uma. Ó, C1 a C5, paralisia dos músculos utilizados na respiração e de todos os músculos dos membros inferiores e superiores. Geralmente é fatal, é que nem eu falei para vocês, de C1 a C5, pode ser que aconteça de ficar só com todos os músculos dos membros inferiores e superiores, que pode, mas geralmente tá? C5 a C6, pernas paralisadas, discreta capacidade de flexão nos membros superiores. De C6 a C7, paralisia dos membros inferiores e parte dos punhos e das mãos, os movimentos dos ombros e de flexão cotovelo estão relativamente preservados. E aí ele vai fazer a descrição de todas essas coisas, tá? Avaliação clínica, síndrome da medula central, né? Comprometimento dos membros inferiores e superiores, síndrome da medula anterior, preservação da propriocepção e perda variável da função motora e sensitiva à dor, síndrome da medula posterior, é a manutenção da sensibilidade à dor e a função motora de propriocepção alterada, síndrome de Brown-Séquard, que é a hemissecção da medula, perca da função motora e proprioceptiva do lado da lesão e perda da sensibilidade à dor e à temperatura do lado oposto. Professora, por que lado oposto? Simpático para simpático, sempre lembrem disso. Síndrome do cone medular, que é incontinência vesical, fecal e alteração da função sexual, que é aquilo que eu acabei de explicar para vocês. Síndrome da cauda equina, que é L1 e L2, é paralisia de membros inferiores, arreflexia e distúrbios de sensibilidade. A avaliação da sensibilidade é realizada através de algumas formas específicas, tá? Para T4, a sensibilidade no mamilo. T7, processo tifoide. T12, a L1, região inguinal. E região perineal, S2, S3, S4, né? E aí vai ter as atribuições numéricas para os achados clínicos, ausente ou alterado. Aqui é uma tabelinha, né? Conforme há uma avaliação que a gente vai fazer, com o grau, o tipo da lesão e as manifestações e a possibilidade de recuperação, né? Então, lá, ausência de função motora sensitiva abaixo da lesão, 15 a 7% recupera, né? Função motora sensitiva e não motora, 47%. A lesão de grau C, alguma força motora, 84%. Lesão do grau D, 84% também da função motora. E nenhum tipo de lesão na questão mais sensitiva e função motora, quando ocorre algum tipo apenas de trauma, não de rompimento, mas um trauma temporário, 100% recupera. Aqui é a forma de avaliação, tá? Gente, eu peguei esse negócio aqui, ó, do 100% da sensitiva e função motora. Eu peguei uma vez um paciente de futebol, eu não sei se aí Diamantino tinha, mas aqui em Tangará teve uma época que teve aquela modinha de futebol americano. Tinha muitos adolescentes que faziam. E teve um deles que teve um encontro abrupto com o outro de frente,
e fez aquele movimento, né, de desaceleração. Ele ficou com trauma de aproximadamente 12 horas em sensações dos membros inferiores. Então, ele não tinha sensação de dor, ele não tinha reflexo, a gente fazia babins, não resolvia. Mas depois de um tempo, ele voltou com as sensações e ficou com apenas um trauma medular e neurológico que foi acompanhado com medicamento, tá? Vocês querem falar alguma coisa, gente? Alguma dúvida? Beleza. Quadro clínico, né? Vai ter a fase aguda, que é das primeiras às 24 horas, né? Que o edema provocado pelo trauma ainda é um dos limitadores para a gente avaliar a lesão, então pode ter uma mascaração do tipo de consequência, né? Então, ainda não ocorre uma verificação de diagnóstico adequado, por isso que às vezes o paciente neurológico de trauma demora-se semanas, meses, para poder dizer, porque a regressão desse edema é variável para cada tipo de paciente e organismo, né? Intervenções cirúrgicas, né, nessa fase são recomendadas quando houver instabilidade vertebral, e varia também de até 48 horas também a administração de alguns corticoides para poder diminuir esse edema também. A fase subaguda, que é até 24 horas, até uma semana após o trauma, né? Pode ser que ocorram trações para poder melhorar. Eu não sei se vocês já viram, às vezes colocar um ferro aqui, tipo um círculo, e fazer trações na cabeça do paciente, ou até mesmo em alguns locais específicos, para poder alinhar. Por exemplo, fez isso aqui, eu vou alinhar e vou tracionar para essa vértebra ficar posicionada e descomprimir alguma parte medular que esteja acontecendo, tá? Aqui eu trouxe para vocês, para lembrar essa parte de posicionamento de coluna cervical. Gente, aqui eu trouxe uma foto para vocês lembrarem de como que mede o colar cervical certo. Não adianta apenas colocar o colar cervical adequado, também tem que saber o tamanho certo, P, M, G, PP, tá? Professora, quando a gente não tem o colar cervical adequado, você vai colocar aquele que mais se aproxima. Então, você vai medir na altura do pescoço do paciente e vai verificar conforme o colar se é adequado ou não. Ó. Aí, gente, eu coloquei lá no SIGA. E para vocês. Prof, Oi. como que faz a mensuração aí, no caso, para colocar esse colar? Você coloca os dedos na altura aqui do pescoço do paciente, assim, ó. Ó, que nem o meu aqui, ó. E aí você vai colocar na lateral do colar para verificar se aquele espaço que tem vai ficar aqui de forma adequada, tá? Quem que perguntou? Entendi. Camila. Isso, vocês estão vendo minha tela ainda? Não, só a senhora. Ok. Eu coloquei aqui no SIGA para vocês 3 videozinhos sobre essa situação de colar cervical. Aqui eles estão com os principais colares que a gente tem no Brasil, né? Tem alguns outros colares que eles fazem uma regulagem, eles têm todas umas outras alterações que também pode ser que vocês se deparem algum dia ou não, né? Mas aqui a gente vai trabalhar com o colar cervical que a gente tem na nossa realidade. Então, é mais ou menos isso. Gente, alguma dúvida, algum questionamento que vocês gostariam de fazer? Vocês são quietinhos assim ou vocês estão entrando na primeira aula? Camila, mais alguma dúvida? Sim, prof, ainda com relação ao colar cervical. O jeito que a senhora explicou aí, a senhora ensinou, consegue mensurar
digamos assim, a altura, né, para saber. Mas, Isso. por exemplo, assim, dependendo do paciente, a grossura do pescoço também. Isso interfere também no caso daí. Ah, não. Aí você vai ter aquela regulagem do velcro, né? Então você vai com você fala da largura aqui, né? Isso. E aí você vai controlar no velcro. Encaixou aqui na altura para que não faça esse movimento, porque o colar cervical ele vem para você não fazer esse movimento, né? Encaixou, tem um velcro do outro lado. Aí você vai fazer uma regulagem para que não sufoque o paciente. Tá? Então não pode ficar muito apertado, tem que ficar firme o suficiente para não fazer o movimento, mas apertado, não tanto que o paciente não consiga ter aqui a respiração e a respiração, tá? Ah, entendi. O velcro que vai controlar em relação à largura daqui. E aqui da altura é para que você coloque o colar certo para que fique parado. Eu não faço nem isso, nem isso. Porque esse momento de hiperflexão aqui que faz que agrava a lesão, entendeu? Ou pode até ocasionar alguma, se está pequeno, foi apenas movimentação, edema, piorar a situação, tá? E lembre-se, assumiu colar cervical até que coloque os coxins e que fixe a cabeça do paciente, mantenha-se ali, tá? Na posição adequada. Acredito que mais para frente vocês também devam ter alguma prática, e aí vocês vão ter mais vivência em relação a essa posição de segurar a cervical. Existem alguns outros movimentos, algumas literaturas que falam para segurar aqui, né? Mas aí tem que tomar cuidado para que nessa posição também não ocorra a movimentação, tá? Mais alguma dúvida, galera? Professora, vamos Nair, supor pode que vamos supor que a gente chega numa cena que aconteceu um acidente Tá. e não tenha o tamanho desse paciente, no caso do colar cervical. O que acontece? O que tem que fazer? Porque Você vai geralmente nas colocar... unidades não tem todos os tamanhos, né? Não tem. A gente tem que trabalhar com o que tem. Você vai colocar o mais aproximado para o menor. Por exemplo, se o paciente veste o M, você não vai colocar o G, porque o paciente vai ficar com esse espaço, entendeu? Mas por experiência, Nair, geralmente o padrão de mulher, por exemplo, é P, entendeu? Então sempre você desce, você olha mais ou menos o tamanho da vítima. Quando você desce, eu particularmente colocava o colar já no braço, um P e o M descia, e você usa aquele que for, entendeu? No serviço de unidade de urgência e emergência, geralmente você tem todos os tamanhos, tá? Existem algumas outras técnicas que a gente usa, tipo uns coxinzinhos e faz a adaptação para fazer grosso, assim, mais de pano, entendeu? Mas isso é só se você não tiver nenhum e não tiver nenhuma possibilidade de adaptação. O restante você pode fazer o mais aproximado, tá? Ok. A gente fala e brinca, mas às vezes é verdade. A enfermagem ela tem que ter criatividade também, né? Muitas vezes. Mais alguma dúvida, pessoal? Espero que vocês gostem do material que eu coloquei lá, o do trauma de tórax que a gente fez à tarde do La Casa de Papel. Assim, chega a ser cômico, mas assim, é bem prático. Eu acho que, não sei vocês, mas eu tenho muita facilidade de aprender quando eu consigo visualizar mais a situação, né? Então, às vezes, sai um pouco dessa teoria, tá? A leitura do artigo é mais para acrescentar, né? Para vocês terem maior conhecimento, mas o mais importante é que vocês assistam os vídeos, tá bom? Alguma dúvida? Certo, eu vou encerrar a aula por aqui e qualquer dúvida vocês podem estar encaminhando e-mail ou perguntando, tá bom? Até a Ok, tarde, professora. às 15, né?